de repente. Às 17h23 do dia 5 de junho de 2025. Na véspera do feriado muçulmano Eid al-Adha, uma vibração repentina ocorreu no céu sobre Beirute. Após receberem a ordem, a hora chegou, 4 caças F-16 israelenses decolaram da base de Ramat David com bombas guiadas de alta precisão Spice 2000. O alvo não eram fortificações no deserto, mas áreas densamente povoadas de Burj al-Barajneh, Hadath e Harek, que, segundo a inteligência israelense, são usadas como infraestrutura do Hezbollah. Este não foi o único caso. Foi o ponto alto de uma semana de escalada entre o Hezbollah e Israel na fronteira sul do Líbano. Israel escolheu o momento em que a maioria dos seus cidadãos se preparava para o feriado para apanhar o inimigo de surpresa. Pesando 1 tonelada cada. No entanto, desta vez não era necessário um ataque à distância. Para garantir a precisão, as tripulações tinham de se aproximar o suficiente para observar com precisão o fogo dos alvos. Um após outro, os caças F-16, também conhecidos como Sufa, afastaram-se da pista de descolagem. Os sistemas eletrônicos de guerra eletrônica Sky Shield. Sensores infravermelhos e antenas estão localizados sob a fuselagem. Cada avião transporta munições para 2 alvos, sem direito a erro, de acordo com a ordem de combate estabelecida. O porta-voz oficial do Exército de Defesa de Israel, Avichai Adrei, começou a publicar imagens de satélite no Telegram e no Twitter às 17h42, cerca de 1 hora antes do primeiro ataque. Nestas imagens, os edifícios a serem destruídos estavam marcados com círculos vermelhos. Parecia uma tentativa de cumprir as normas do direito internacional humanitário, que exigem que os civis sejam avisados. No entanto, essa transparência também foi usada pelos serviços de inteligência israelenses para coletar informações valiosas a partir das respostas da população civil. Drones israelenses monitoram a evacuação em tempo real, rastreando quais edifícios estão sendo abandonados, onde os carros estão sendo carregados e onde tudo permanece suspeitamente calmo. A uma altitude de 28 mil pés, todos estes sinais eram analisados, registrados e transmitidos aos pilotos em espera. Entretanto, os sistemas de defesa aérea do Líbano, compostos principalmente por R-18 soviéticos obsoletos e Joby-27A chineses, começaram a funcionar. No entanto, os operadores não viam um alvo claro. O Sky Shield permitiu que um avião aparecesse simultaneamente em 3 altitudes e rumos diferentes nos ecrãs. Às 6 da tarde, os 4 F-16I saem do modo de espera e entram na fase de ataque. Eles dividem-se em 2 grupos. O primeiro segue para Hadath e Harek, enquanto o segundo segue para o sul, em direção a Burj al-Barajneh. As miras infravermelhas recortam as silhuetas dos edifícios através da névoa do entardecer. As armas são desbloqueadas e os alvos são confirmados. No ar. É possível ouvir o aumento da frequência de varredura dos radares libaneses. No entanto, o Sky Shield protege os caças dos sistemas de orientação com uma bolha eletrônica. Date 1818, a bomba Spice 2000 Initial é separada da asa. O avião dispara imediatamente para cima após o som da separação e a redução instantânea de 2 toneladas de peso. A bomba abre as asas e a trajetória é determinada por GPS. O computador de bordo rastreia cada detalhe da paisagem 43 segundos antes do impacto. Compara-o com imagens pré-carregadas e corrige o curso. 1918-19. O primeiro clarão. A bomba atravessa o telhado. Sobe até o porão e explode com um atraso. O interior do edifício é destruído pela pressão da explosão, que se reflete nas paredes de betão. Logo se seguem 3 impactos. Armazéns, centros de comunicação e centros logísticos do Hezbollah são destruídos. Nuvens semelhantes a cogumelos se erguem sobre Beirute.
a baixa altitude. Os aviões se afastam rapidamente em direção ao mar. O Sky Shield engana os restos da defesa antiaérea, criando alvos falsos. Os radares mostram muitos fantasmas que desaparecem tão rapidamente quanto aparecem. No entanto, essa foi apenas a primeira onda. Nos minutos seguintes, entram em cena os F-15, equipados com bombas mais sofisticadas, capazes de destruir bunkers subterrâneos inteiros. Apenas uma hora antes do início da explosão, que ocorreu às 17h42. Hora local. Surgiram mensagens de alerta no Twitter do porta-voz oficial do Exército de Defesa de Israel, Avichai Adrai. As informações sobre os ataques foram divulgadas através do Telegram e do Twitter, em vez de canais militares fechados ou notas diplomáticas. Foram anexadas fotos de satélite com alvos na zona sul de Beirute. Em texto aberto, todos os que se encontravam nos edifícios foram informados de que tinham 60 minutos para abandonar o local. Oficialmente, afirma-se que tais ações estão em conformidade com o direito internacional humanitário para alertar os cidadãos sempre que possível. No entanto, na realidade, existe um plano muito mais complexo por trás disso. As mensagens nas redes sociais podem ser usadas para fins de reconhecimento e legitimam o ataque aos olhos da comunidade internacional. O lado israelita compreende bem que a reação humana pode fornecer dados valiosos. Como reagirão ao aviso? Que edifícios ficarão vazios nos primeiros 5 minutos? Onde começará o carregamento apressado? Que edifícios estão surpreendentemente calmos? Os drones filmam e analisam todas estas ações a partir do ar. Estes 60 minutos não são apenas uma pausa ética, mas também uma oportunidade para novas possibilidades. A informação circula pelas estradas. Fotografias aéreas. Câmaras térmicas e interseções de rádio criam uma imagem da distribuição de equipamento e pessoas. Este reconhecimento ajuda a distinguir os alvos militares dos civis, independentemente da sua aparência, na densa área urbana de Beirute. Vazamentos na mídia israelense afirmam que o Tzahal usa há muito tempo essas táticas legais para se proteger de possíveis acusações de violação do direito humanitário, bem como para realizar reconhecimento adicional antes de um ataque. Fóruns analíticos do Exército chamam isso de horas suaves, quando o inimigo ainda não tem certeza se um ataque será lançado, mas já não pode agir livremente. Como isso se aplica? Durante esse tempo, o Hezbollah deve tomar uma decisão: evacuar o local, o que confirmaria a sua importância; tentar esconder a atividade, o que levantaria suspeitas; ou não reagir, o que levaria à perda de tudo. Em qualquer caso, o lado israelita sai a ganhar. Neste contexto, os acontecimentos de 5 de junho tornaram-se um manual de operações de informação e psicológicas. O exército israelita obteve simultaneamente acesso a canais de comunicação públicos, cumprir os requisitos oficiais do direito internacional, encaminhar a população para determinadas áreas, incluindo longe dos alvos, obter dados operacionais de inteligência, privar o inimigo do elemento surpresa e, em vez disso, usar o medo. Mas naquela noite, o medo reinava nos bairros do sul de Beirute. As redes sociais estavam em pânico. Em tempo real, os moradores locais publicavam vídeos nos canais do Telegram, mostrando pessoas com crianças a abandonar os seus bairros, engarrafamentos a bloquear ruas estreitas e carros a sair rapidamente dos edifícios indicados na lista. No meio do caos, era possível ver outro cenário. Alguns edifícios permaneciam surpreendentemente calmos. Apesar de tudo, os analistas notaram imediatamente os carros a sair, as janelas fechadas e o silêncio total. A uma altitude de 28 mil pés, 4 F-16 continuavam a girar em modo de espera. Os pilotos acompanhavam o canal de comunicação tático usado pelos drones e aviões de reconhecimento para obter informações. Eles sabiam que cada minuto que passava podia salvar dezenas de vidas ou permitir que o inimigo apagasse os rastros. As coordenadas exatas
Os sinais de calor e até mesmo o movimento dos carros foram transmitidos a partir do solo. Enquanto isso, as forças de defesa aérea do Líbano tentavam entender o que estava a acontecer. Muitos radares P-18, herdados da URS, começaram a varrer o céu. Pouco depois, o Jetá chinês, localizado ao sul de Saída, entrou em ação. Mas o Sky Shield, o sistema israelita de guerra eletrônica que transforma o céu num caos de alvos falsos, superou todos esses sistemas. Aeronaves fantasmas apareceram nos ecrãs dos radares. O mesmo F-16I aparecia em diferentes rotas e altitudes ao mesmo tempo. Alguns contatos voavam a uma velocidade de 600 nós, enquanto outros pareciam ter caído do céu. Nenhuma captura confiável de alvos foi registrada pelos operadores. Em poucos segundos, todas as tentativas de apoio foram frustradas. Foi mais do que um simples ataque. Foi um espetáculo. Muito bem planeado, tecnologicamente perfeito e psicologicamente calculado até os mínimos detalhes. Em uma noite, Israel demonstrou uma nova estratégia de guerra, na qual os fluxos de informação superam as armas de fogo e o Twitter pode substituir a diplomacia. O primeiro golpe foi desferido antes que o exército libanês pudesse entender o que estava a acontecer. Além disso, todo o horror que acompanhou o ataque aéreo planejado veio em seguida. A bomba Spice 2000, provavelmente um dos sistemas aéreos mais avançados da atualidade, entrou em ação no céu noturno de Beirute, enquanto os sistemas de defesa aérea sobreviventes do Líbano tentavam freneticamente rastrear sinais falsos. Foi ela que os F-16I israelenses usaram para ataques precisos na noite de 5 de junho de 2025. A Spice 2000 lembra uma bomba aérea padrão de 2.000 libras. No entanto, isso é apenas a superfície. Dentro dela há poder. Uma bomba semelhante custa cerca de $200 mil, o mesmo que um luxuoso SUV Mercedes G-Class. No entanto, aqui o que se valoriza é a inteligência, a autonomia e a precisão, e não a marca. A bomba Intelligent, Spice, Smart, Precise Impact and Cost Effective é mais do que isso. É uma arma que contém inteligência artificial. O seu principal objetivo é garantir um impacto preciso no alvo, mesmo em condições de guerra eletrônica ativa e com o GPS totalmente desligado. O sistema de orientação Spice 2000 em 3 níveis revela o segredo da sua eficácia. O primeiro nível, como na maioria das bombas modernas, consiste em GPS, mas em situações de conflito, o GPS pode ser pouco fiável. Por exemplo, os sinais podem ser enfraquecidos, substituídos ou distorcidos. Como resultado, a bomba não depende apenas dele. A navegação inercial, INS, que utiliza acelerômetros e giroscópios, é o segundo nível. Mesmo em silêncio total, esses dispositivos podem rastrear cada movimento da bomba em 3 eixos e determinar a sua localização. Os giroscópios Spice medem a rotação com uma precisão inacessível até mesmo aos melhores relógios, operando a uma frequência de 400 Hz. No entanto, o terceiro nível é uma verdadeira revolução. Sistema de comparação de cenas por meio de um sistema eletroóptico. É isso que torna o Spice especial. Antes da decolagem, imagens da área em alta resolução são carregadas na memória, mostrando a forma exata dos edifícios, ruas e elementos arquitetônicos. A câmera grava 60 quadros por segundo quando a bomba cai, para compará-los com os modelos armazenados. Atualmente, o Spice funciona como um drone de alta velocidade. Mesmo que as condições mudem, por exemplo, fumo, chuva, noite ou destruição parcial, ele pode identificar o edifício desejado graças aos seus algoritmos, que incluem reconhecimento de contornos, determinação de contraste e comparação de objetos. O sistema foi ativado imediatamente quando o primeiro Spice 2000 se separou do caça às 18h18, hora local, e iniciou a sua descida. A rota inicial foi fornecida pelo GPS. O INS confirmou que o curso permanecia estável. A câmera, ou olhos da bomba,
Comparava a memória com a realidade. A uma altitude de 5.000 pés, a bomba começa a emitir sinais GPS falsos. Isso pode indicar que as estações de guerra eletrônica na Líbia, possivelmente fornecidas pela Rússia, estavam tentando interferir na navegação. No entanto, o Spice já sabia que o GPS não era mais necessário. O sistema interno detectou uma discrepância. O alvo está a 500 metros a leste, de acordo com os dados do GPS. Mas pela imagem e pela inércia, ele está diretamente abaixo dela. Confiar na própria visão e abandonar o GPS foi uma decisão instantânea. No final do processo, o Spice entra em modo de ângulo de visão estreito a uma altitude de 1.000 pés. A câmera está no telhado de um edifício específico. O algoritmo reconhece a unidade de ventilação no canto noroeste, a forma do parque de estacionamento adjacente e as janelas distintivas. Confiança de 98%. A equipa prepara-se para a última aproximação. A bomba estabiliza, fazendo os últimos ajustes devido ao vento lateral e às correntes de calor na cidade. O detonador é o último componente. Desta vez, ele está configurado com um atraso para que a bomba possa penetrar o mais fundo possível e não explodir ao atingir o telhado. Foi assim que os centros logísticos subterrâneos e as oficinas em Beirute foram destruídos. A bomba explode quando penetra no porão, criando uma pressão fechada que destrói tudo num raio de dezenas de metros. 3 Spice 2000 adicionais foram colocados em operação ao mesmo tempo que o primeiro. Cada um agiu de forma independente para atingir o seu objetivo. A evacuação de pessoas, edifícios superaquecidos e outros sinais de atividade foram filmados por câmeras. Apesar de as imagens térmicas indicarem a existência de instalações ocultas, alguns alvos estavam camuflados como oficinas mecânicas. Os serviços de inteligência afirmam que a bomba atingiu um centro comunitário, onde se encontrava equipamento para interação e coordenação das equipas. Analistas de defesa acreditam que a eficácia do ataque foi superior a 90%. Todas as 4 bombas funcionaram. A autonomia do Spice teve um papel importante nisso. A bomba continua a pensar e a se corrigir mesmo com interferências eletrônicas, fumo e destruição. É muito importante que, após o lançamento, a bomba não dependa do piloto. O homem apenas indica o alvo e o Spice faz tudo sozinho. É graças a isso que os F-16I podem lançar bombas e passar rapidamente para a próxima aproximação ou retirada, sem controlar cada golpe manualmente. Os analistas militares observam que a introdução do Spice 2000 em tal escala demonstra a capacidade de Israel de conduzir uma guerra de alta tecnologia cirúrgica em condições de densa população urbana. No entanto, isso também cria um precedente. Cada operação deste tipo acarreta riscos, tendo em conta a densidade populacional e os potenciais erros de reconhecimento. Embora a administração israelita tenha afirmado que todos os alvos eram militares, no momento da publicação, em Burj al-Barajneh e Hadath, foram documentadas dezenas de vítimas entre a população civil. Assim, a questão de se pode confiar num algoritmo para decidir sobre a vida e a morte é uma questão que vai além da esfera militar, tendo em conta a precisão e a tecnologia envolvidas. Ataque paralelo, a habilidade da guerra eletrônica e a coordenação dos F-16I. As Dayton, 4 caças F-16I iniciam uma descida abrupta a partir da altitude de 28.000 pés que eles esperavam. Eles devem atacar simultaneamente 8 alvos na zona sul de Beirute e no sul do Líbano. Tudo está calculado ao minuto. Um erro no lançamento de uma bomba pode comprometer toda a operação. Cada F-16I transporta 2 bombas Spice 2000. Cada uma destinada a um alvo específico. Os pilotos realizam a última verificação de combate, incluindo a ativação do sistema de armas, a seleção do modo de lançamento e a confirmação dos alvos. Nos visores infravermelhos, os contornos das casas são visíveis, e abaixo deles há pontos quentes.
indicando o funcionamento de equipamentos ou a presença de pessoas. A capital libanesa está em caos. É difícil distinguir instalações militares de civis em meio à densa população. Mas a inteligência israelense é mais do que apenas interceptações. Eles passam meses observando, analisando imagens térmicas, tráfego na internet e movimentos de dispositivos móveis. Esses dados serviram de base para a identificação dos alvos. Ao vivo, está a decorrer uma verdadeira batalha eletrônica. Cada F-16I está equipado com sistemas de guerra eletrônica Sky Shield, que começam a gerar sinais falsos. Os algoritmos utilizados registram as frequências, os impulsos e a modulação dos sinais dos radares de defesa aérea e, em seguida, reproduzem versões alteradas, enviando-as de volta. O radar pode ver isso como dezenas de alvos a mover-se em diferentes direções, altitudes e velocidades. O problema é que esses sinais enganam, não apenas bloqueiam as ondas de rádio. Os operadores de radar libaneses observaram o mesmo avião a estar em 3 altitudes diferentes ao mesmo tempo. Alguns alvos movem-se na direção oposta. Outros desaparecem antes de poderem ser capturados. O Sky Shield não se limita a criar fantasmas. Além disso, analisa potenciais perigos em tempo real. O Sky Shield redireciona mais energia para suprimir essa frequência caso um dos radares, por exemplo, o sistema soviético SA-6, comece a acompanhar o alvo. Os caças trabalham em conjunto para bloquear todas as frequências principais. Um funciona como um farol, enquanto os outros funcionam em modo luz de pirulete, criando interferências aleatórias de curta duração. A defesa aérea do Líbano afirma que há uma esquadrilha inteira à sua frente. Os ecrãs estão em caos total. Muitas pessoas não sabem quais são os verdadeiros alvos. O comando em Beirute foi obrigado a suspender o fogo contra alvos aéreos para não atacar aviões civis com os seus transponders normais. Às 8h12, 4 F-16 chegaram ao ponto de lançamento. Hadat e Harat Harek são o alvo da dupla Sufa, que lidera o grupo. A segunda dupla segue para sul, em direção a Burj al-Barajna. À primeira vista, os edifícios não têm nada de especial. Um centro comercial, uma oficina mecânica, uma organização comunitária. Mas a inteligência afirma que por trás dessas fachadas estão escondidos centros de logística, estações de comunicação e oficinas de montagem de UAVs. A operação está chegando ao fim. O piloto pressiona o botão de lançamento, um após o outro. Após a queda dos polos, as bombas imediatamente abrem as asas dobráveis e partem em voo planado. Câmaras em tempo real comparam a imagem com um modelo digital, registrando cada metro de aproximação. As condições são quase perfeitas. A neblina do fim da tarde não atrapalha os termovisores e os alvos não foram evacuados. Cada bomba tem a sua própria trajetória. Enquanto um Spice 2000 corrige a trajetória com uma rotação de 15 graus, outro Spice 2000 desce em ângulo para evitar fluxos de calor dos edifícios vizinhos. Numa das bombas, o sistema deteta uma tentativa de interseção GPS e muda para a imagem e o sistema inercial. A correção final é semelhante a uma operação cirúrgica. A uma altura de 1.000 pés, a bomba entra em modo de orientação precisa, prestando atenção especial a detalhes como a forma do telhado, aberturas de ventilação e localização das janelas. O sistema confirmou que o alvo corresponde ao padrão em 98% em menos de 1 segundo. Isso é suficiente. A explosão ocorre com atraso, pois a bomba consegue passar por vários andares até chegar ao porão, onde se encontram os nós importantes. A explosão é intensificada 2 vezes no espaço fechado. O edifício de 5 andares é destruído quase imediatamente com um único impacto. 3 explosões adicionais ocorreram em diferentes partes da cidade em questão de segundos. As forças dos impactos são concentradas. Em alguns locais, as ondas de choque se misturam, causando mais destruição. Em alguns casos, elas se anulam mutuamente, fazendo com que os edifícios pareçam intactos à primeira vista. No entanto, no interior. Há pisos destruídos,
estruturas destruídas e instalações subterrâneas inundadas. Os pilotos levam os caças para uma altitude muito baixa e dirigem-se para o mar Mediterrâneo, sem esperar por confirmação visual. O Sky Shield continua a espalhar fantasmas para esconder a retirada. Ao mesmo tempo, o quartel-general da Força Aérea Israelita já se prepara para a próxima fase. 2 F-15 estão a aproximar-se do mar Mediterrâneo. Eles estão destinados a utilizar munições super pesadas contra alvos subterrâneos. Além disso, os F-15 tornar-se-ão uma marreta capaz de perfurar qualquer bunker, como se um cirurgião utilizasse um F-16C como bisturi. Uma segunda onda de ataque surgiu no céu sobre o mar Mediterrâneo, enquanto a fumaça continuava a subir sobre as áreas do sul de Beirute. 2 caças pesados, F-15 Ra'am, destinados a ataques em profundidade contra alvos fortificados, estavam a uma altitude de 30,000 pés. Os F-15I eram tanques estratégicos, ao contrário dos manobráveis F-16C, destinados a ataques urbanos pontuais. Cada máquina carregava 2 bombas GBU-28, projéteis de 5 toneladas, destinadas a perfurar lajes de betão a uma distância de muitos metros e destruir alvos localizados a dezenas de metros abaixo da superfície. A razão do ataque era simples. A inteligência israelense informou que havia um ACT, novo centro de comando do Hezbollah, em uma colina perto da localidade de Ain Ken, no sul do Líbano. A análise de imagens de satélite dos últimos meses revelou a existência de poços de ventilação, cabos subterrâneos e vestígios de caminhões que transportavam terra. Todos os indícios apontavam para a construção de um complexo subterrâneo de grande dimensão. Era necessário destruí-lo. Às 18:42, os F-15 entraram em fase de combate. Estes F-15 não participaram em combates aéreos. Eram aeronaves com carga máxima, sistemas de navegação avançada, pilões reforçados e tanques de combustível externos. O piloto e o operador de armas trabalhavam em conjunto, mesmo na escuridão. O radar APG-70 criou um mapa tridimensional detalhado do relevo, a Aurora Area. A mira infravermelha Lantern procurava pontos de referência importantes, como poços de ventilação, pontos de alimentação e sinais de infraestrutura subterrânea. Alvo identificado. Obter a entrada central do complexo subterrâneo. O F-15 líder iniciou o ataque às 18h40. A GBU-28 deve ser lançada de uma altura superior a 35,000 pés antes de atingir a sua potência máxima de penetração. Só então a gravidade pode gerar energia cinética suficiente. Ambas as bombas foram lançadas em poucos segundos. Esses postes telegráficos de aço temperado com peso de 5 toneladas desceram a uma velocidade de até 310 metros por segundo. À medida que a bomba caía, a navegação era feita por meio de um sistema inercial e GPS. Um sensor a laser foi ativado a uma altura de 2,000 pés e registrou o ponto de impacto com precisão de 1 metro. A primeira GBU-28 colidiu com a encosta da colina, penetrando cada vez mais fundo. Atingindo 10 metros, 20 metros e 25 metros. Ela atingiu o telhado do bunker a uma profundidade de 27 metros. Uma laje de concreto armado de 2 metros não pode competir com o seu corpo, fundido a partir de um bloco de metal maciço. A explosão ocorreu em 0,5 segundos, exatamente o tempo necessário para que a bomba estivesse dentro e 630 quilos de equivalente em tritolo explodissem no espaço vazio. Em 2 segundos, a segunda bomba atingiu um ponto vizinho, 40 metros ao sul. 2 explosões simultâneas num único complexo causaram uma enorme sobrecarga de pressão. Podemos apenas supor o que aconteceu no interior. No entanto, pouco tempo depois, a terra explodiu, o solo levitou e depois desabou, deixando uma cratera com 60 metros de diâmetro. A ventilação e as minas desapareceram. Equipamentos, reservas de combustível, munições e, possivelmente,
Pessoal estão agora sob uma camada de terra que contém fragmentos de estruturas metálicas, solo queimado e estilhaços de concreto. O efeito foi confirmado não só por satélites. Um drone com câmara infravermelha pairou sobre a área durante os minutos seguintes. Ele registrou várias explosões secundárias, indicando que havia ocorrido uma explosão dentro do bunker. Foram ouvidas fortes vibrações num raio de 15 quilômetros, segundo fontes libanesas. As janelas foram quebradas nas áreas próximas. Enquanto os analistas tentavam determinar a extensão dos danos, os pilotos dos F-15 já estavam a regressar ao mar Mediterrâneo. O seu objetivo tinha sido alcançado. Os alvos foram destruídos. Mas por trás dessa operação pontual, havia uma estratégia muito mais profunda. Israel atacou várias instalações operacionais. Deixou claro que nenhum esconderijo, seja no centro da cidade ou nas profundezas das rochas, protege do perigo. O GBU-28 mostrou que o conceito de abrigo subterrâneo seguro está ultrapassado. Na era das armas de alta precisão, o betão e a profundidade enganam. Além disso, o Irã, principal patrocinador do Hezbollah, interpretou este ataque como um sinal. Israel demonstrou a sua capacidade de coordenar ataques com a máxima precisão num contexto de escalada da situação na Síria e no Iraque, bem como de crescente pressão no Estreito de Hormuz. Ao mesmo tempo, em Teherã, acompanhavam atentamente o que se passava no Líbano. A julgar pelas primeiras notícias na mídia iraniana, a resposta também pode ser igualmente rápida. A única questão é o local e o momento. O eco dos ataques, a resposta do Hezbollah e uma nova fase do conflito regional. A manhã de 6 de junho de 2025 no Líbano não começou com orações por ocasião do feriado do Eid al-Adha, mas com o cálculo dos danos e a busca pelos mortos. O sul de Beirut, traditional reduto do Hezbollah, parecia um local de catástrofe natural. Dezenas de edifícios foram destruídos. Milhares de pessoas foram evacuadas e, em algumas áreas, não havia eletricidade nem comunicações. A Cruz Vermelha do Líbano informou que havia mais de 90 feridos, entre os quais mulheres e crianças. Apesar das alegações de Israel de que se tratava de ataques pontuais, ataques com tal força e densidade não poderiam deixar de atingir alvos civis, especialmente em áreas densamente povoadas, onde os porões das casas costumam servir como postos de comando e armazéns para militantes. Essa é uma tática astuta do Hezbollah, que visa complicar as operações israelenses e reforçar as acusações na imprensa internacional. Já ao meio-dia de 6 de junho, os primeiros títulos aparecem na mídia mundial, como vítimas entre a população civil. Israel bombardeia Beirute na noite de um feriado sagrado e nova escalada no Médio Oriente. Em conexão com isso, a Organização das Nações Unidas convoca uma reunião extraordinária. Representantes do Irã, da Turquia e do Catar condenam o ataque. Israel, representado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Comando Militar, afirma que os dados de inteligência confirmaram todos os alvos e que avisos foram enviados a todas as partes com antecedência. No entanto, o Hezbollah respondeu rapidamente. Na mesma noite, o líder do movimento, Hassan Nasrallah, prometeu em um discurso especial na televisão uma resposta iminente e multifacetada a Israel. Em poucas horas, foguetes foram lançados em direção à Galileia a partir do sul do Líbano. O comando israelense afirmou que o sistema Cúpula de Ferro interceptou a maioria dos projéteis, mas alguns ainda assim atingiram Israel, causando incêndios e destruição nos arredores de Kiryat Shmona. Mas a resposta do Hezbollah foi apenas o primeiro passo. De acordo com relatos de Damasco e Bagdade, grupos pró-Irã, como o Liwa al-Quds e o Harakat al-Nujaba do Iraque, começaram a mobilizar-se nas zonas fronteiriças. Na região das colinas de Golã também foi observada uma atividade incomum do exército sírio. Apesar de Damasco não ter feito nenhuma declaração oficial sobre os ataques noturnos, a imprensa síria afirmou diretamente que se tratava de uma provocação que viola a soberania de todo o Levante. Enquanto isso,
No Iran, foi realizada uma reunião do Conselho Superior de Segurança Nacional, que foi fechada ao público. Foram discutidas medidas simétricas em resposta à escalada no Líbano. Segundo a agência iraniana Fars News, um dia depois, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica reforçou a segurança na costa do Estreito de Hormuz. Segundo relatos, vários drones Mohajer foram enviados para a costa de Omã. Isso indica que os grupos de porta-aviões americanos continuam a patrulhar o Golfo Pérsico. Washington também apoiou Israel. A porta-voz da Casa Branca afirmou que Israel tem o direito à autodefesa e que os ataques foram direcionados apenas a infraestruturas relacionadas ao terrorismo. No entanto, informações não oficiais causam preocupação nos círculos analíticos americanos, uma vez que a guerra entre Israel e o Hezbollah ameaça se transformar num conflito de grande escala no Médio Oriente, no qual podem participar o Irão, a Síria, o Iraque e, possivelmente, o Iêmen. No seu discurso de 7 de junho, o presidente Donald Trump confirmou o apoio total ao aliado e apelou a ações decisivas contra aqueles que usam a população civil como escudo humano. Segundo informações, uma esquadrilha adicional de F-35 já foi enviada para a base aérea de Al-Udeid, no Catar, e um grupo de ataque da Marinha do Steel, liderado pelo porta-aviões Eisenhower, está a caminho do Mar Vermelho. De acordo com especialistas, é provável que em 2025 ocorra algo semelhante ao conflito de 2006, mas com tecnologias mais modernas. Atualmente, as partes não só trocam golpes, mas também lutam pelo espaço informativo para que o público mundial veja a guerra. Cada míssil e bomba tem vídeo, publicações nas redes sociais e análise de imagens de satélite. A guerra agora está centrada em ideias, e não apenas em armas. Enquanto isso, a situação na fronteira de Israel com Gaza está a piorar. Representantes do Hamas e da Jihad Islâmica afirmaram que estão a acompanhar o desenrolar dos acontecimentos e que estão prontos para agir se Israel ampliar a agressão. Assim, um possível confronto terá uma guerra assimétrica em várias frentes, na qual Israel enfrenta uma rede de forças armadas espalhadas do Líbano ao Iêmen. Sem dúvida, os ataques à infraestrutura subterrânea do Hezbollah foram um sucesso tático de Israel em termos militares. Mas, do ponto de vista tático, podem provocar uma reação em cadeia cujas consequências são inevitáveis. Numa região onde cada movimento é visto como um sinal, mesmo um erro insignificante pode levar a um conflito em grande escala. Mais uma vez, o Médio Oriente está à beira de uma catástrofe.